Olá, o Consumo no Divã está no ar, programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Hoje, então, discutimos sobre consumo e vegetarianismo. Nossa convidada é professora da casa no curso de nutrição, Tereza Cristina Blasi. Seja bem-vinda, Tereza, então, no nosso programa, para falar um pouco, então, sobre essa temática, por vezes polêmica, né, Matheus, assim, que a gente também tem alguns pontos, acho que, de esclarecimento e algumas considerações sociais para fazer sobre o tema. Tereza, eu queria começar te perguntando assim, ó, tem alguma definição na nutrição sobre vegetarianismo e tipos de vegetarianismo? Eu queria que tu contextualizasse um pouquinho isso pra gente. Bom, o vegetarianismo eu digo que é quase que uma filosofia de vida, né? Ele abrange algumas questões éticas, de saúde, ambientais, mas é uma questão muito comportamental também e às vezes uma questão de moda. Então, o que inclui vegetarianismo? Tem vários tipos, né, de vegetarianismo. A princípio, o vegetarianismo seria eu não comer carne, tá? De certa forma, não comer carne. Mas dentro do vegetarianismo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o lacto-ovo vegetariano, que vai comer ovos, vai tomar leite, vai comer mel. Eu terei o ovo vegetariano, que comerá somente ovo, o lacto vegetariano somente leite e seus derivados. Mas também eu tenho o que a gente chama de vegetarianismo estrito, tá? Porque ele passa a não comer nenhum produto de origem animal. Nenhum produto de origem animal. Então, e também, de fato, né, quem adota isso, às vezes nem usa produtos de origem animal também. Eu já ia entrar nesse gancho contigo, assim, o vegetariano, ele só se importa com o que come ou também com o que usa? Como é que é ser isso? Como é que é a tua visão? Quando ele assume... Ou existe vegetariano de boutique também, é? Claro! Sim, pode existir também. Sim. Que a professora falou, é uma filosofia. Eu vou seguir só vou dizer assim, uma partezinha dela. Sim, com certeza. O que acontece quando eu adoto isso? Porque eu penso que seja uma filosofia de vida. E, para tanto, se eu vou aderir a ser vegano, que é essa alimentação estrita, não uso nada de origem animal, se eu tenho uma filosofia de vida, porque existem algumas... O vegano é radical? Não, eu não diria que é o seja... vegano e o que é o vegetariano? É a mesma coisa ou não? O vegano está dentro do vegetarianismo, tá? É um tipo onde ele tem essa alimentação estrita, onde ele não come absolutamente nada de origem animal. E vocês vejam bem, até mel. Mel parece tão aí, não sei, mas vem de um animal. Então eu não uso nem mel. E como tal, se ele adota como filosofia de vida, ele passa a nem usar nada que seja de origem animal. Uma bota de couro, uma bolsa, nada. Não. Nenhum casaco de lã, que venha de lã de ovelha. Tá? Então, a gente precisa distinguir esses tipos, essas diferenças. Sim. E dentre essas diferenças, nós precisamos verificar a questão nutricional. Se é por uma questão apenas de saúde, ok. Mas aí nós estávamos comentando, né? Se é por uma questão ambiental, eu estou pensando na parte da economia também. Sim, Quanto o gado gasta para... Acho que o professor... Não, a longo prazo pode ser um problema, a longo prazo, sabe? Eu digo assim, eu acho... as pessoas que praticam tanto o veganismo quanto o vegetarianismo, tem pessoas que têm uma intelectualidade um pouco maior, tempos de estudo maior, para adotar uma filosofia... Um estudo, tem que estudar para isso, poder pagar um profissional para fazer esse acompanhamento. Claro, isso se encaixa também. Estou trabalhando com poder aquisitivo alto, classe A. Claro, e em termos também de redução também, a questão do efeito estufa também, do gado também, o gás metano, enfim, isso tudo também vem a colaborar. Então são dois pontos de vista, sim, mas com certeza eu estou trabalhando com pessoas diferenciadas. Talvez uma questão relacionada ao acesso à informação, né, Matheus? A questão do acesso. A questão de acessar esse tipo de informação e de uma estrutura que é montada, né, Tereza? E eu queria te perguntar, inclusive, assim, como é que tu vê isso no contexto de Santa Maria comercial? A gente já tem restaurantes sobre isso? Ou, enfim, empresas nós temos qualquer restaurante que eu tenha em Santa Maria, qualquer pessoa que adote esse sistema, pode. Eu tenho, acho que, 2 restaurantes que servem. Um serve quase que exclusivamente, inclusive serve
um tipo de alimento que é bife de glúten, que tem uma quantidade maior de proteína, serve uma quantidade grande de leguminosas, que são os feijões. Então, tem um bom aporte nutricional para essas pessoas. E qualquer restaurante. E eu discordo um pouquinho de você, Matheus, quando se fala de classe A. Não. Qualquer pessoa pode aderir, desde que tenha esse acompanhamento. Acho que é uma questão um pouco cultural, né, Tereza? A gente pode ver assim? Digamos que seja assim, porque eu falei na questão ambiental, que tem uma questão relacionada com economia, com gasto. Mas quando eu falo em saúde, eu falo saúde e falo vegetarianismo, seja ele de que forma for, e se for o vegano, mais ainda, eu estou falando em redução de doença cardiovascular. Eu estou falando em redução de incidência de câncer a nível de cólon. Eu estou falando de melhora do estado geral. Tem até um estudo que saiu agora sobre aumento de massa magra, muscular, em praticantes de atividade física e foi feita uma comparação nos que comiam produtos de origem animal, para aumentar sua massa magra, os que eram lacto-ovo-vegetarianos e os que eram veganos. A diferença foi mínima, mínima, pouco a questão perceptível. Seja, então, o que a Morgana falou, então. A questão seja o acesso à informação. Eu acho que é uma questão Pode de acesso. ser, uma questão de acesso à informação. Como é que eu vou me encaixar dentro desse processo? Eu acho que sim. Quando se fala em saúde, as vantagens são imensas. Quando se fala em vegetarianismo, as vantagens são, sem sombra de dúvidas, nós temos, poderia até falar em números, sabe? Então, eu vou ter uma probabilidade de ter 50% menos de probabilidade de vir a ter um câncer de cólon. Tá? Doenças crônicas, como doença cardiovascular ou dislipidemia, quase 80%, gente. Sim, e aí eu te pergunto, assim, Tereza, acho que o Matheus também, a gente fazendo um pouco um link, assim, com essa venda de um estilo de vida via mídia, né? Que a gente hoje tem essa promoção da sociedade do bem-estar. Claro. Faça academia, Sim, tenha uma alimentação exato. regular, não fume, a gente tem a criminalização do cigarro. Não beba, eu tenho que ser magro. Entende? Eu tenho que ser magra. Beleza, e aí a gente tem a pressão do mercado do trabalho e tudo mais, porque a gente tem isso, né? A gente não pode falar dessa coisa do... E aí quando eu me incomodo muito com a questão, até fazendo estendendo o comentário do preconceito, né? O preconceito hoje em dia contra, por exemplo, a pessoa obesa é muito grande no mercado. Só obesa, alta demais, baixa demais. Exatamente, tem todo um padrão e aí a gente precisa aderir a esse discurso da sociedade do bem-estar, né? É o que nos vendem, né? E dos padrões de moda, enfim. É tão importante o bem-estar que existe um programa que se chama Bem-Estar. Sim. Não, se é válido o que está lá dentro, não. Isso que vendem algumas coisas. Informação de senso comum. Nem sempre ela tem uma fundamentação. É a comercialização dessa informação e a projeção de uma sociedade do bem-estar que chega. E aí entra naquilo que a gente discutia das classes. Porque estamos tratando da TV aberta, chega a todas as classes. E as pessoas querem parecer ser. E não só isso, a gente vê a presença da mídia via as revistas. E tu vê a revista, né? Aquela no mercado que custa R$1, dizendo que a fulana de tal fez um regime... dieta tal. O outro dia tu quer fazer. Exatamente. Olha só o corpo dela, eu quero ter igual. Isso é uma questão de imagem distorcida, né, gente? Com certeza. Em cima disso, do que você está falando, Morgana, nós temos o quê? Nós temos o quê? Uma venda de uma imagem que não precisa ser, nem todo mundo é igual. Exatamente. Então, as pessoas, sejam elas de que classe forem, elas têm que estar de acordo com o seu corpo. Eu posso pensar a questão da individualidade e saber que eu tenho uma necessidade nutricional. E você tem, o Matheus tem, claro você que tem. Cada um é diferente e peculiar, né? E eu tenho que pensar na questão genética, eu tenho que pensar na questão cultural, na própria questão alimentar. Onde é que a gente mora? Onde é que nós moramos? Nós moramos na 4ª colônia. Exatamente. Nós fazemos parte da 4ª colônia. Como é que é a nossa alimentação? Ela é composta do quê? Porque nós temos uma cultura, nós temos uma origem. Sim, que tu não tem que fugir um pouco disso. Nós temos que obedecer isso em cima dessa cultura, nós vamos agregar aquilo que é adequado. E se o meu pai e a minha mãe têm uma estrutura corporal maior, eles sempre comeram isso, sempre foram saudáveis, por que a minha estrutura corporal agora tem que ser igual àquela vendida na mídia? Exatamente. Existe uma desproporção de visão corporal muito grande. E aí nós temos as outras questões. Exatamente. Aí não adianta você voltar para um vegetarianismo, para um veganismo, tá? Ou ser vegano. Aleatório, né, Tereza? Olha só, mas eu vejo um lado positivo na questão do vegetariano. Não, sempre tenha. Não, mas a questão é assim, eu acho que tem um lado criativo em volta disso.
sabe? Porque deixou a salada mais atraente. Eu não sou muito fã dessa, admito aqui, não sou muito fã da salada, mas por ter públicos assim, restaurantes assim, a salada tá mais bonita. Não é sério. Existe uma oferta maior, uma comida mais bonita. É uma razão por isso, viu? Existe uma razão. Existe uma razão, claro. Eu tenho uma menina de 5 anos, aí depende do ela vê a salada, olha, tá atraente. Não, claro. Não, mas aí depende do chefe e do restaurante que tu vai também. Claro, mas não foi feito para mim, foi para vários públicos, isso é uma exigência, que outros sendo beneficiados. Sim, eu acho que a gente não marginaliza tanto a salada e torna ela tão bonita, mas ao mesmo tempo a gente culturalmente somos um estado de Você come carne? Né? Somos onívoros. Somos onívoros. Mas eu acho assim, que a salada, depois toda essa onda que tem vegetariano, saúde, o pessoal se puxou, tá mais bonita a salada. Não, tá existe uma questão muito importante, que é a questão comportamental frente à alimentação. Quando eu olho... Eu acho fundamental isso. Quando eu olho o alimento, eu já vou ter o quê? Uma direção àquilo. Eu já começo a salivar. Eu já começo a preparar meu corpo para receber. Então, é o olho, é o aroma do alimento e depois o sabor. Se eu comi aquela salada ou vejo uma salada diferente, eu já começo a preparar meu organismo. E o que você estava falando? Você estava falando anteriormente que não consegue ficar sem fruta. Exatamente. Por quê? Porque o teu organismo está habituado a receber aquele nutriente para o teu corpo. Sente necessidade. Exatamente. Se não come, fica, digamos, incomodada, não fica bem. Então, o nosso organismo precisa dessa salada, e essa salada ela é disposta nos restaurantes. Que bom se eu tivesse mais saladas nos restaurantes, né? E a forma como ela é exposta, eu acho muito importante. É fantástico. Eu sou muito a visual. Criatividade, e aí entra o nutricionista. Sim, não sei se vocês sabem agora. Sim, eu ia te perguntar agora do papel, então, para a gente encerrar o bloco, né, Tereza, assim, como se buscar essa informação correta? Porque a gente linkava com a ideia, quer dizer que as pessoas também retroabsorvem uma informação aleatória, elas se tornam uma coisa porque elas leem num site e porque, enfim, né, hoje em dia. Um filtro. E aí, como a gente fazer isso e o papel do profissional nessa transição, né? É bastante importante, porque tem que haver informação, tem que haver o esclarecimento. Por exemplo, no Brasil existe a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, .org.br, gente. Se alguém quiser acessar, existe uma sociedade. Em cima disso, eu posso buscar informações técnicas de legislação, etc. Tá? Mas o nutricionista, frente a isso, que é o profissional responsável pela alimentação da população, ele tem um papel assim importantíssimo no esclarecimento. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da própria mídia, que é o que nós estamos fazendo hoje, no próprio restaurante, que hoje... A maioria dos quantos já dá para identificar até a presença do nutricionista. Sim. E é importante, né? O Rio Grande do Sul, os restaurantes que têm nutricionista vão receber um selo de qualidade. Isso já está para a Copa. Nós temos até uma professora, a professora Ana, que está participando de todo esse movimento, professora aqui da nossa universidade. Então, é dessa forma que eu vou divulgar o trabalho. Então, num restaurante, numa unidade grande de alimentação e nutrição, que são essas unidades de indústrias que servem 3, 4, 5 mil refeições, num hospital, onde eu oferecer uma alimentação melhor. Diferenciada, balanceada, enfim. Nas academias que você falou, eu teria que ter um nutricionista para fazer essa orientação. Na clínica, nós aqui na universidade, nós dispomos desse serviço. Nós temos aqui uma clínica, um laboratório, onde a gente trabalha com a questão de educação alimentar. Claro, trabalhamos com algumas mazelas, já com algumas doenças, mas nós trabalhamos com isso. Então, o nutricionista ele está inserido em qualquer campo e ele pode fazer esse esclarecimento. Então, sempre que a gente tiver esse acesso, se eu busca pelo Conselho Federal de Nutricionistas, busca pelo Conselho Regional. Claro. Nós temos total e completa capacidade para fazer esses esclarecimentos. Eu penso que seja aí, Morgana. E nós também, pelas nossas publicações científicas, pelos nossos experimentos, pelo próprio trabalho do aluno, por exemplo, dentro da escola, que aqui existe um estágio que é feito em escolas. Sim. Esse estágio na escola feito... eu recebo sempre já o cardápio da semana. Então, é o tem lá nutricionista lá que assinou o cardápio lá. Ela faz uma palestra. Nenhuma escola pode funcionar sem um nutricionista. Ela faz uma palestrinha com os pais do semestre, explicando o que vai servir, isso aqui, o que é importante, tudo. Então, o homem é o que come, então nós temos que estar inseridos, porque o profissional tem que estar inserido, porque ele pode determinar
a sua necessidade vegana, ou você quer ser um onívoro, o que você pode comer aquela salada, de que forma comer, como comer. A gente vai tratar disso no próximo bloco, então, Tereza. Como comer, tá? Voltamos daqui a pouquinho. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Voltamos então falando hoje no Consumo no Divã sobre consumo e vegetarianismo. Nossa convidada é a professora da casa, Tereza Cristina. Tereza, então assim, ó, a gente terminou o bloco falando, precisamos aprender a comer, saber fazer e saber comer. Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso. É muito importante, isso é um processo educativo. Matheus, você que tem um filho pequeno, né? Isso é um processo educativo. Levar a criança para dentro da cozinha. Ah, meu filho não come verdura, não come legume, não come algum cereal integral. Eu vou levar ele para dentro da cozinha, ele vai pegar o alimento. Lá em casa, ele vai sentir o alimento. A panqueca rosa faz um sucesso que tu nem imagina. Ele vai sentir o alimento, ele vai comer esse alimento. Então, isso é importante. O processo educativo começa em casa. Ah? A escola proporciona isso também. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação ao que eu vou comer, o que eu vou oferecer. Por exemplo, no vegetarianismo, eu tenho que tomar cuidado com aquele As o carícias, estrito, ou até mesmo que não come carne. Eu vou ter uma carência de vitamina B12 e eu preciso buscar isso em algum cereal que seja enriquecido, ou vou usar uma cápsula de vitamina B12, claro, com orientação de um profissional. Eu vou ter uma carência, por exemplo, de zinco, e o zinco está diretamente relacionado à imunidade, crescimento e desenvolvimento, e eu preciso desse zinco até para a absorção do ferro, só que eu não tenho ferro e não tenho zinco. Então, eu vou buscar um equilíbrio dentro dessa alimentação, onde eu vou achar, por exemplo, nos feijões. Feijão é uma rica fonte de ferro. Por exemplo, tem feijão branco, é riquíssimo. Todo mundo pensa, né? Feijão preto tem mais ferro. Existem 8 tipos de feijão, a gente come só um feijão. Não. Eu vou buscar. Por isso que nós estamos aí no mercado, por isso que o nutricionista está inserido. Então, nós vamos buscar naqueles alimentos mais ricos, fazer a composição dessa alimentação. Tomar cuidado com a questão do cálcio também, quando eu não sou lacto vegetariano. Então, o cálcio ele é importante. Outra questão importante, se eu vou adotar esse método, se eu estiver gestante e de repente resolver ser vegetariana, não é uma condição natural para aquele momento. É de longo prazo, então? É uma adaptação que o meu organismo tem que ir fazendo aos poucos. Então, eu deixar de comer carne, qualquer tipo de carne, ele tem que ser feito aos poucos. Tá? E aí vem todo um processo dentro do teu organismo da adaptação. E aí eu vou rebuscar a alimentação. Eu vou buscar trabalhar aquele alimento, já que, conforme você falou, eu tenho uma redução, né? A gente pensa que só carne que faz comida. Eu vou buscar dentro de um feijão, de uma quinua, de um amaranto, de outros grãos,
que eu posso fazer uso, vou buscar pratos diferentes, vou elaborar. Exatamente. E eu acho que também tem uma questão assim, ó, Tereza, a gente sabe que a culinária francesa foi eleita pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Sim. Mas não só pelos pratos, enfim, e por toda a história, mas pelo ritual e pela todo aquele ato que envolve o comer, né? Que a gente deveria e a gente Que é uma relação social. Exatamente, que a gente deveria pensar aquela perspectiva, né? Por exemplo, de eu vou me sentar, então eu vou curtir o meu prato, eu vou com calma. A gente não faz, porque a gente vive uma sociedade acelerada. Por isso que eu não posso alimentar por shake. Não, eu não posso, porque eu preciso sentar na mesa, por mais seja que tu vai comer, seja vegano, vegetariano. E os franceses, eu vou ter uma mesa, uma relação social. Eu não tenho que mastigar. Os franceses, Pra que eles servem meus pregam, dentes? exatamente, Eu eles preciso pregam essa mastigar. coisa da relação com a comida. E eu acho que falta isso na sociedade e às vezes as pessoas acabam se perdendo e não aderindo, né? Aderindo, na verdade, a essas questões e se perdendo, então, digamos assim, na curva. Como eu não aprecio a minha comida no dia a dia, eu não sei, e não tenho, como tu falava, uma coisa bem importante que me passou no outro bloco, porque a conversa é tão intensa, que é a questão da percepção, né, Tereza? Eu trabalho com percepção olfativa com os perfumes, eu trabalhei nisso na minha dissertação de mestrado, mas isso vale também para a comida, porque uma professora da URGS, a professora Maria Eunice Maciel, que trabalha com antropologia e alimentação, ela veio na banca justamente pelo trabalho de percepção, quer dizer, como é a minha relação com a comida? É o olfato, é o tato, é o paladar, então os outros sentidos. Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem que parar e pensar sobre isso, fazer uma reflexão e pensar... Consciência alimentar. Exatamente. E pensar ainda no poder mediativo da mídia, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, levar essa informação para o espectador para que as pessoas entendam, porque às vezes a pessoa não entende, né, esse tipo de... Parece que, conforme Michael Pollan, que eu citei antes, um jornalista fantástico que fala, tem uma obra ele editou em 2008, maravilhosamente bem fundamentada, ele fala, o livro dele é Em Defesa da Comida, e ele fala das modas, do nutricionismo, inclusive, ele dá algumas... Mas o que ele fundamenta é essa questão da percepção da alimentação. Eu tenho que ter consciência alimentar. Tudo bem, não vou amanhecer o dia enrolando um canudinho de chicória e ficar comendo aquele canudinho de chicória. Claro, sem exageros, né? Sem exageros, sem excessos. Mas ele fala daquela relação com a comida. Eu tenho que saber de onde veio aquela comida. Exatamente. Eu vou, antes de a gente continuar, vou chamar o VT, então, a Luísa Chamis foi acompanhar um vegetariano, um vegano, enfim, a gente vai ver um pouquinho sobre isso e vai discutir na sequência. A amizade de Rafael e Lobo tem 1 ano, mas o amor pelos animais vai além desta adoção. Faz 6 que Rafael não consome nem usa nada de origem animal. Eu virei vegetariano na época por uma questão de saúde, né? É o que nós chamamos de motivo egoísta, na verdade, né? Então eu estava preocupado com a minha saúde. Era prático virar vegetariano e não achei muito complicado, não. Os motivos para a mudança de hábitos são muitos. Além de defender os direitos dos animais, alguns veganos também escolhem esta prática por questões de saúde e até mesmo ecológicas. O veganismo é um estilo de vida, né? Tem a ver com filosofia pessoal, mas a base do veganismo sempre é a ética. É o abolir sempre e na medida do possível qualquer produto que venha de origem que cause sofrimento, uso ou abuso animal. Eu fiz o link entre as questões ecológicas e o uso animal, né, exploração pecuária, monocultura, algumas coisas do tipo. Para os veganos de Santa Maria, existem muitas opções. Neste restaurante, por exemplo, o pastel é a atração principal. O grande atrativo não é a própria massa do pastel, na realidade, que ela é ausente de elementos de ovo, de manteiga, de todos os derivados de origem animal. Helena é vegana há 4 anos. Ela e o marido resolveram testar por 1 mês este novo estilo de vida e aprovaram. Eu sempre gostei de animais, sempre a minha infância, tu vai ver fotos minhas com gatos, com cachorros, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre os outros animais, né? Então estava meio dissociado o que vinha no prato ao formato dele, a como esse ciclo de produção chegava no meu prato e eu consumia, né? E do meu marido, que leu várias pesquisas assim sobre como faz mal, como a gente quer chegar no mínimo aos 100 anos com saúde, né? Então ele é mais... O motivo dele, o principal, foi a saúde e o impacto ambiental e no mundo que a gente quer para os nossos netos e bisnetos. E para mim foi mais a parte ética, assim, porque realmente eu decidi fazer sentido
fazer esse ativismo da boca para dentro, né? E tentar, então, fazer coisas que eu me sentisse bem e que para mim fosse mais coerente com a forma que eu acreditava que deveriam ser feitas as coisas, né? Então, a gente assistiu o VT e a gente pensa, então, essa ideia, Tereza, de um processo de educação alimentar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Em relação ao processo de educação alimentar, aquilo que eu falei, ele começa em casa. O meu filho... uma coisa mais importante ainda, que a gente trabalha muito hoje, a mãe que está esperando o bebê, já existem estudos que quanto mais variada for a alimentação dessa gestante, consequentemente essa criança vai ter uma habilidade de provar novos alimentos. Vocês vejam a importância disso. Isso na gestação. Depois, no aleitamento materno, a variedade de alimentos que essa mãe comer, entre fruta, verduras, legumes, qualquer tipo de alimento, essa criança vai ter uma capacidade de paladar, de olfação maior. Então, isso já é processo educativo que a mãe faz. Parece muito pequeno, mas ele acontece na gestação, acontece na lactação. Então, depois na introdução de alimentos. Então, um processo, por exemplo, a criança já nasce com sabor doce. Eu não preciso estimular esse sabor. Eu não preciso ficar dando doce para a criança, eu vou estimular a criança a comer mais doce. Então, isso faz parte do processo. A criança começa a caminhar, a criança tem toda a parte da fase oral, onde ela coloca a mão na boca e ela vai levar o alimento na boca. Então, o manusear esse alimento, a confecção desse alimento com a criança pequenininha ainda. Dá para fazer isso, gente, isso é fantástico. E depois o comer junto. A família ter pelo menos uma alimentação do dia em conjunto. Ali eu terei o quê? Todas as emoções, todas as informações. E isso também já está comprovado. A criança que tem esse parâmetro tem um processo de educação alimentar muito melhor. A criança que vê os pais comendo, ela vai seguir. Até um certo ponto eu tenho o pai ou a mãe herói, o que ele faz eu vou fazer. Então, de certa forma eu vou fazer por imitação, mas eu estou aprendendo. Eu não preciso mandar uma criança comer. Tem um certo período em que a criança precisa menos, a gente sabe disso. Mas a criança que aprendeu isso, com certeza será um adulto mais maduro, um adulto com uma compreensão maior e melhor sobre o que é a comida, o que é o comer. Super interessante. O nosso tempo é curto, Matheus, eu sei que tu quer falar. Mas assim, a gente tem 3 minutos, então a gente precisa sistematizar o encerramento do programa, e não querendo te cortar, eu queria só pedir assim para a Tereza, para aquelas pessoas que querem ser vegetarianas ou que querem mudar sua alimentação, ou como elas deveriam proceder, e aí eu queria assim, o que tu deixa de mensagem para essas pessoas sobre a questão da nutrição e sobre esse aderir ou não à vida vegana ou vegetariana? Bom, o vegetarianismo, conforme nós falamos, né? Todo mundo pode ser vegetariano. E para tal precisa de uma orientação. Eu jamais posso, da noite para o dia, me tornar vegetariano, me tornar vegano, lacto ou vegetariano. Todo ser humano tem uma necessidade energética, uma necessidade de macro e micronutrientes, vitaminas e minerais. Tá? Procure um profissional. Busque no profissional, não busque aquela informaçãozinha de senso comum. O meu corpo necessita de uma orientação científica. Para eu ter saúde, para não ter nenhuma carência nutricional. Porque existe uma carência muito grande quando eu simplesmente, da noite para o dia, eu vou aderir a esse estilo de vida ou essa filosofia. Para ser vegano, a orientação deve ser extremamente precisa, para evitar aquelas carências que nós colocamos, a vitamina B12, o zinco, o ferro. Então, o nutricionista ele está capacitado para te dizer quais alimentos comer e de que forma preparar. E buscar nesse alimento uma razão, uma vivência e se sentir bem. E a gente sabe que vegetarianismo, dentro de todas as formas, com certeza vai trazer mais saúde. Com certeza será melhor para a pessoa em relação principalmente às doenças crônicas, câncer e outros problemas de saúde. Matheus, e aí? Não, só queria perguntar a questão para finalizar então, com a Tereza, a questão do aumento significativo dos estabelecimentos voltados para a vida mais saudável ou para o bem-estar que a gente verifica aqui na cidade. Até esses estabelecimentos
Como é que a senhora vê em relação a isso aí, esse acréscimo? É a qualidade de vida? O que as pessoas estão pensando, na opinião da senhora? Eu vou te falar de um dado bem importante que saiu agora pela Vigitel, pelo Ministério da Saúde, que o brasileiro, pela primeira vez, reduziu o aumento de peso, de forma geral. Tá? Fizeram em várias capitais. É uma consulta por telefone. O que se deparou? Que nós diminuímos o sobrepeso. E vou te falar um dado para concluir. São Paulo foi uma das capitais que reduziu esses índices. Nós no Rio Grande do Sul nós aumentamos, pelo contrário, numa outra margem. Mas o que eles conseguiram verificar em São Paulo? Que além da alimentação, as pessoas, os paulistas, eles começaram a fazer muito mais atividade física. Então, o que é importante aliado à alimentação? O meu gasto energético, o meu gasto calórico. Por isso que cada vez mais eu tenho mais academias, cada vez mais eu tenho bons restaurantes que oferecem saladas maravilhosas, uma comida mais palatável, mas ainda digo, a melhor comida é aquela que você faz com paixão, tá? Com dedicação e tem alguém perto para compartilhar. Para distribuir esse carinho pela comida. Ótimo, esse amor pela nossa, comida. Tereza, assim, eu agradeço, Matheus, a gente agradece a tua presença aqui e assim, que a gente possa te ter mais vezes aqui, trazendo dicas, enfim, falando sobre essa questão da alimentação e do consumo. À disposição sempre. Muito obrigada. Hoje, então, o Consumo Divã fica por aqui. Na próxima semana discutimos consumo e inovação tecnológica. Obrigada pela sua audiência. Se você quiser mandar sugestões sobre dúvidas, enfim, temas para o programa, envie um e-mail para consumonodivan@gmail.com ou ainda nos siga nas redes sociais. Você também pode assistir a nossa programação no canal Unifra Online. Muito obrigada pela audiência hoje. Até a próxima.